começar um versículo, queridos. Vamos todos ler juntos aqui? Amém. Ó, venha para cá para a tradução aqui do texto bíblico e todos nós lendo de uma forma, todos nós juntos, né? Vamos ler a palavra do Senhor. No 3, vamos ler? 1, 2, 3. Ninguém pode servir a dois senhores, porque não adianta um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Para ensaio foi ótimo. Júnior, por favor, fica aqui. Está registrando ali. Tio. Pra cá. Pronto, aqui, isso aí, fica melhor. Vamos lá de novo, no 3. 1, 2, 3. Ninguém pode servir a dois senhores, porque não adianta um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Glória. Desocupe as mãos agora para você fazer uma oração. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Bota assim as mãos no coração. Glória a Deus. E vamos orar ao Senhor. Glória a Jesus. Esse é o seu momento, Espírito Santo, onde o Senhor vai falar conosco. Pai, o Senhor conhece os nossos corações, como também conhece as nossas vidas. Pai, o Senhor, através do Teu Espírito Santo, aplicará a palavra que o Senhor tem preparado para as nossas vidas na noite deste dia, para cada vida, para cada família aqui representada. Que o Senhor possa falar, nos edificar, nos fortalecer, nos instruir. Que a Tua palavra seja bússola, seja orientação para as nossas vidas. Queremos sair daqui alegres, contentes, tocados, renovados, edificados, fortalecidos. Eu Pai, diante da Tua presença. Pai, toma este ambiente nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Sente aí um pouco para nós adorarmos o Senhor. Glória a Deus. Vamos meditar a palavra do Senhor, naquilo que o Senhor preparou para nós na noite deste dia. Eu peço a atenção dos irmãos e também quero dizer para os irmãos que eu quero ser bem didático. Eu quero, transmitir essa palavra de uma forma que você possa compreender, como sempre, né? Graças a Deus, a mensagem que nós procuramos trazer para os irmãos são mensagens que os irmãos têm a condição, a capacidade de compreender e guardar. Mas mais do que nunca eu quero chamar a sua atenção para este tema, né? Para este tema da mensagem desta noite, tá bom? No 3, toda a igreja, fidelidade dividida. Vamos lá? 1, 2, 3. Fidelidade dividida. Pronto. Então vamos lá. Glória a Deus. Vamos lá, porque tem bastante coisas aqui para a gente conversar. Fidelidade dividida. No estudo de hoje trataremos sobre um tema extremamente sensível e super importante. A vida é feita de escolhas e nossas escolhas determinam o nosso futuro. Então, como introdução, eu quero trazer isso para os irmãos. A vida é feita de escolhas. Até quando você não escolhe, você está escolhendo não escolher. Ou seja,
não tem para onde nós corrermos de fazer algum tipo de escolha. Então, para tudo, você tem que escolher. Você não pode ficar indiferente com a vida. Você não pode ficar indiferente com as questões que te rodeiam. Você tem que sempre fazer escolhas, né? Para tudo. Então, as nossas escolhas determinam também o nosso futuro. As nossas escolhas também vai diz respeito àquilo que nós vamos colher lá na frente, aquilo que nós vamos viver lá na frente, aquilo que as nossas escolhas de hoje você vai estar colhendo, ou de forma imediata, a curto prazo, ou médio, longo prazo. Mas uma coisa é certa: aquilo que nós escolhemos hoje, nós vamos escolher de uma forma ou de outra. Então, a vida é feita de escolhas. Então nós já começamos aqui para um abre-alas para falar com você desse assunto importante. Vamos lá. Glória a Deus. E qual é a escolha? A principal escolha que fazemos na vida é a quem devemos servir. Essa é a principal escolha que nós fazemos, o que nós podemos fazer, é a quem devemos servir. O grande líder Josué, convicto do seu posicionamento, faz uma pergunta que ainda hoje é pertinente. Ele faz essa pergunta: escolhei hoje a quem sirvais. Ele, diante de um momento onde ele percebeu que as pessoas estavam com o coração vacilante, não estavam convictos daquilo que eles estavam fazendo e das suas escolhas. Então Josué, capítulo 24, verso 15, nos traz aquela palavra que toda a igreja conhece: se os deuses desta terra, se os deuses dos amorreus é Deus, sirva. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué olha para o povo e diz: escolhei hoje a quem sirvais. Então nós temos que ter essa consciência que nós precisamos, e é a principal escolha nossa. Aqui está o texto: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que maravilha, né? Uma palavra, convicção daquele líder que sabia da importância da sua escolha, e ele não vacilou, não titubeou, ele foi direto, ele foi incisivo, dizendo: eu e a minha casa vamos escolher servir a Deus. Amém? Então essa pergunta ainda é para nós hoje: a quem devemos escolher? Ou qual é a nossa escolha? E o conselho de Josué é: escolhei, pois, o Senhor para você servir. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, Samir. Glória a Deus. Nossas ações e comportamentos revelam as nossas escolhas. Muitas vezes as nossas declarações ou a sensação do coração divergem de nossas atitudes. Por que nós estamos trazendo isso? Para que nós não sejamos enganados pelo nosso coração, ou que nós venhamos a estar somente
com uma declaração verbal e vazia. Eu sirvo ao Senhor. Mas, na verdade, as nossas atitudes e os nossos comportamentos é que revelam de fato a quem nós estamos servindo. Não é só uma declaração de boca. Sabe por quê? Diz o profeta Jeremias, no capítulo 17, o verso 9. Eu quero colocar aqui para os irmãos observarem. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? A parte A desse versículo diz: enganoso mais de qualquer outra coisa é o nosso coração. Ele pode nos transmitir uma ideia de que nós estamos servindo, por exemplo, servindo a Deus, quando na verdade as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas ações transmitem ou divergem daquela declaração. Eu posso declarar: eu sou servo de Deus, mas na prática, com as minhas ações, isso não condizer com aquilo que eu estou me expressando. Então eu quis chamar a atenção dos irmãos para esse ponto, que a nossa declaração, que a nossa escolha não fique só na palavra, mas que isso seja demonstrado através do seu comportamento, das suas atitudes, das suas escolhas, que você de fato escolheu servir a Deus. Amém? Amém. Vamos. Glória a Deus. Glória a Deus. O que é Senhor? Em grego, Senhor quer dizer Kyrios. Em hebraico, Adonai. Em árabe, Habib. Quer dizer Senhor. Portanto, quando Senhor é usado como referência a uma divindade, ele carrega consigo a ideia de um ser supremo, com poder, autoridade e domínio absoluto. É um título de reverência, adoração e reconhecimento da posição divina. Ou seja, a quem você deve servir? Eu sirvo ao Senhor. Mas o que é ser um Senhor? Senhor é uma pessoa que requer reverência, que carrega consigo a ideia de um ser supremo, poderoso e que tem um domínio absoluto. Ou seja, Ele é o nosso Senhor. Aleluia. E o Senhor, Glória a Deus. Ele Aleluia. é Ele que domina, é Ele que orienta, é Ele que manda, é Ele que, sabe? E nós, como súditos, como servos, nos submetemos à vontade daquele que nós consideramos como nosso Senhor. Então, Senhor, essa expressão é se referindo a alguém que você considera, que você estima, que você coloca, sabe? E que na verdade domina as nossas ações e domina o nosso coração. Isso é ser Senhor. E nós vamos perceber aqui nessa noite que existem muitos senhores, mas vamos ver para nós não anteciparmos o slide, mas enfim, Senhor é isso. Senhor é aquele que manda, aquele que domina, aquele que, sabe? Por quê, irmãos? Observe só um detalhe aqui, entra dentro desse slide. O Senhor é aquele que determina, que tem um domínio da situação. E nós somos servos. Para a gente não cair naquela questão de querer só obedecer em algumas coisas,
em outras não. Porque acontece isso muito com a gente. Ou o Senhor, Ele tem um domínio pleno, absoluto de nossas vidas, ou então não é Senhor. Porque Senhor em determinados momentos e não é Senhor em outros, eu quero dizer para você que não é Senhor. Senhor é aquele que domina, o que tem pleno, sabe? É como a obediência. Você não pode ter uma obediência relativa. Hoje eu obedeço, ou nisso eu obedeço, e em outras coisas eu não obedeço. Então não é o seu Senhor. Senhor, Ele tem um domínio absoluto. Senhor, Ele tem um domínio total. Senhor, Ele tem um domínio pleno. Ele controla tudo, Ele manda em tudo, né? Ele não fica só em um pedaço. Aqui manda, aqui não manda, aqui bole, aqui não mexa. Não, Senhor, Ele é todo, Ele é pleno. Isso é ser Senhor. Vamos lá. Jesus é o Senhor. Glória. Senhor dos Senhores é um título bíblico que enfatiza a supremacia de Cristo sobre todos os poderes terrenos e celestiais. Glória. Glória a Deus. Aqui nós colocamos algumas referências para trazer para os irmãos. Primeira referência, Deuteronômio, capítulo 10, verso 17. Diz assim o texto bíblico: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Olha que coisa interessante. Ele é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Olha, vamos ver uma outra referência. Santo de Deus. Glória a Deus. Salmo 136, o verso 2. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. O 3. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Ou seja, mais uma vez os irmãos verificam nas expressões bíblicas que o Senhor é Senhor dos senhores. Um título de supremacia, um título de dominação. Apocalipse 17, 14 diz: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Amém? Que maravilha. E Apocalipse 19, 16: e o manto da sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Glória a Jesus. Então esse é o título do nosso Senhor Jesus. Vamos lá. Glória a Deus. Dupla lealdade. Deus claramente reprova nas Escrituras a dupla lealdade, né? Esse conflito espiritual acontece quando alguém tenta seguir a Deus, mas ao mesmo tempo está apegado às coisas do mundo, seja ao pecado, à vaidade, ao dinheiro ou outras prioridades que tomam o lugar de Deus. Olha que coisa, dupla lealdade, ou seja, coração dividido. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa. E como eu coloquei lá na chamada da mensagem para os irmãos,
quando nós temos dois senhores que determinam, que ordena, que tem as suas exigências, você, nem eu, nem nós conseguimos agradar os dois ao mesmo tempo. Ou você agrada um e aborrece o outro, ou agrada o outro e aborrece a um. E Jesus, no texto que nós lemos em Mateus 6:24, Jesus disse assim, que nós não temos condições de servir ou de agradar a dois senhores. E é por isso que eu coloquei o fator escolha, porque quem escolhe a quem agradar sou eu, é você, somos nós que escolhemos a quem devemos agradar. Então, ter um coração dividido não é interessante, porque nós não vamos conseguir agradar, e daqui a pouco nem agradamos nem a um nem a outro, e ficamos nesse meio. Olha o que diz aqui, 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa expressão: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando ficaremos divididos? Até quando ficaremos em cima do muro, ou uma coisa ou outra? E aí o profeta, ele traz uma instrução, dizendo: se defina, escolha. Se o Senhor é Deus, sirva ao Senhor. Se Baal é Deus, sirva a Baal. Mas não fique cocheando entre dois caminhos. E outras expressões mais comuns ao nosso tempo: não fique em cima do muro. Faça uma escolha. Vamos. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Olha o que o apóstolo Tiago coloca aqui: e vós, de duplo ânimo. Podemos aplicar para o nosso contexto da mensagem: vós de dupla lealdade. Vós que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa. Vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Aleluia. Então essa é a expressão do apóstolo Tiago. Glória a Deus. Vamos lá. Ciúmes. Deus requer exclusividade. Glória. Vou falar de novo antes de nós prosseguirmos. Deus requer exclusividade. Amém. Amém, Deus. Um coração dividido é instável, inconsistente e incapaz de experimentar a plenitude da comunhão com Deus. Quem fica em cima do muro, quem fica dividido entre dupla lealdade, quem não se define, quem não faz a opção pelo Senhor, quem não escolhe o Senhor, não pode, jamais experimentará a plenitude da comunhão com Deus. Aleluia. Porque a comunhão com Deus só se experimenta quando você se volta para Ele com todo o vosso coração. Não é com o coração dividido, não é com o coração cocheando entre dois pensamentos, não é um coração de duplo ânimo, é um coração íntegro, inteiro. É quando você se volta para Deus por completo. É quando você dá a sua vida para Deus sem reservas.
se volta para o Senhor com o coração completo, vai experimentar a plenitude da comunhão com Deus. Olha o que diz o profeta Ezequiel, capítulo 8, verso 3. Louvado seja teu santo nome. Profeta Ezequiel, capítulo 8, verso 3. Glória a Deus. E estendeu a forma de uma mão e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem do ciúme, que provoca ciúmes. Em outras traduções diz, provoca o ciúme de Deus. Ou seja, nesse contexto aqui, o povo adorava os fortes ídolos, o povo adorava Baalins, o povo adorava os deuses daquela terra de Canaã, e isso provocava a ira de Deus contra o povo, porque Deus, Ele é zeloso. Nós vamos ver isso aqui. Provoca ciúmes o Senhor. Aqui o apóstolo Tiago diz aqui, ó: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E olha o texto a seguir: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, ou a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Ou seja, fala do zelo que o Espírito Santo tem por nós. Ainda explicando esse contexto, vamos lá para o slide. Zelo. O Senhor descreve a si mesmo como um Deus zeloso. Glória. Isso significa que Ele guarda o que é seu por direito. Amém. Aleluia. Eu vou repetir: o Senhor descreve a si mesmo como um Deus zeloso. Isso significa que Ele guarda o que é seu por direito. Ele cuida. Se você pertence ao Senhor, Ele guarda a sua vida. Ele tem ciúme de você. Ele cuida de você. Ele não quer abrir mão de você. Espírito Santo de Deus. Ele é justamente ciumento de nossas aflições, porque fomos criados para conhecê-lo e amá-lo. Olha aqui para mim, nós já vamos ver os textos. Nós fomos criados por Deus para o próprio Deus. E quando nós nos inclinamos para viver outras experiências que não é o Senhor é movido por isso. Aqui eu não coloquei, mas podemos fazer uso das experiências que o Senhor permitiu que o profeta Oséias vivesse, onde Deus permitiu que o profeta experimentasse na pele o sentimento que Deus estava sentindo quando o profeta viu a sua esposa ir atrás de outras pessoas. E aí o próprio Deus diz assim, ó: assim é o meu povo quando vai atrás de outros deuses. Eu me sinto como um marido cuja esposa foi atrás dos seus amantes. Ou seja, o Senhor tem ciúme porque Ele zela por nós, porque você pertence a Deus. Aleluia! Nós somos de Deus, somos propriedade do Senhor, e Ele fica aborrecido, chateado e triste quando eu escolho outras coisas a não ser amar a Ele, conhecer a Ele e se devotar a Ele. Glória. Aleluia. Então nós fomos criados para conhecer a Deus. Esse é o nosso propósito de vida. Conhecer o Senhor. O próprio profeta Oséias diz: prossigamos e conheçamos e prossigamos
em conhecer o Senhor. Profeta Oséias, capítulo 6, verso 6, está escrito assim. Vamos ver, Êxodo 34, 14. Porque não te inclinarás, olha aqui a palavra, ó, porque não te inclinarás diante de outro Deus, Deus com Deus minúsculo, pois o nome do Senhor é zeloso. Aleluia. Um Deus zeloso. Glória. Um Deus que zela, um Deus que cuida. Amém. Amém. Glória a Deus. E não te inclinarás Grande Deus. para outros deuses. Mais tremendo, Jesus. Colossenses capítulo 1, verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Glória a Jesus. Então tudo foi criado, nós fomos criados para Deus, e ele se agrada quando nós fazemos a opção pelo Senhor. Que você, que eu, que nós abrimos mão das nossas escolhas para se voltar para Deus. Em nome de Jesus. Quando eu e você considera que estar próximo de Deus é melhor para mim, é melhor para você, é melhor para a minha vida e é melhor para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Deus é um Deus zeloso. Vamos lá. Aleluia. Glória a Deus. Vamos prosseguir. Outro Senhor. Deixa eu estabilizar aí. Outro Senhor. Quando servimos a outro Senhor, observe que eu coloquei com letra minúscula, como o dinheiro, por exemplo, roubamos a nós mesmos de tudo que fomos criados para ser e roubamos a Deus de sua adoração legítima. Ou seja, olha aqui, deixa eu explicar isso aqui. Quando nós servimos a outro Senhor, aqui eu coloquei o dinheiro como exemplo, mas qualquer outro Senhor, qualquer outra pessoa, qualquer outra situação, qualquer outra coisa que você coloca no lugar de Deus, qualquer coisa que prende o teu coração, qualquer coisa que te domina, qualquer coisa que chama a sua atenção, tudo isso é o seu Senhor. A palavra ainda diz assim, que onde está o nosso coração, ali também, onde estiver o nosso tesouro, ali também vai estar o nosso coração. Então entenda uma coisa, que quando nós colocamos alguma coisa no lugar de Deus, roubamos a nós mesmos. Por quê? Porque nos privamos de viver. Lembra daquela comunhão que eu falei? Que quando você conhece e se volta para Deus, você pode experimentar uma comunhão plena. Glória. E quando nós colocamos alguma coisa no lugar de Deus, você se priva de viver uma comunhão plena com Deus. E isso, irmãos, é um roubo. Isso você está se saqueando, se boicotando a si mesmo. Por quê? Porque você não vai experimentar aquilo que você foi criado para você ser. Deus te criou para você ser uma bênção. Deus te criou para que você tenha plena, perfeita comunhão com Ele. E quando você coloca alguma coisa no coração, no lugar de Deus, você está bloqueando, você está se roubando, você está se frustrando daquilo que você poderia ser na presença do Senhor. E ainda mais, ainda está roubando a Deus. Por quê? Porque você está tirando, já que nós lemos aqui que tudo foi criado por Ele e para Ele. Amém. Glória a Deus. Então, se você não faz para Ele, Aleluia. você está privando o Senhor daquilo que Ele fez para Ele mesmo. Então você está tirando de Deus a legítima, porque é legítima, a digna
Adoração que é de direito de Deus. Aleluia. O devido louvor a Deus. Então, legitimidade é isso, o devido louvor a Deus. Quando eu não louvo a Deus, quando eu encho o meu coração de outros senhores que não é o Senhor, eu estou trazendo essa consequência sobre a minha vida. Vamos lá. Escolha. Botei uma exclamação. O Senhor está indo em uma direção, e a nossa carne e o mundo estão indo em outra. Uma escolha deve ser feita. Quando seguimos a Cristo, devemos morrer para todo o resto, ou não conseguiremos servir ou seguir. Ou seja, é eu que tenho que escolher, você que tem que escolher, porque eu não posso ficar na contramão. Lembra que eu falei que o Senhor, Ele tem as suas ordens, Ele tem as suas exigências, Ele tem as suas vontades, e se Ele é o nosso Senhor, você como servo, eu como servo, devemos nos submeter à vontade daquele que você chama de Senhor. Então, o Senhor não pode estar indo em uma direção e eu, você, a nossa carne, o mundo, as nossas escolhas na contramão. Ou nós alinhamos os sentimentos e as vontades, ou nos submetemos à direção e à vontade do Senhor para nossas vidas, ou não vamos conseguir servir ao Senhor. Ele mesmo disse: olha, se alguém não tomar sobre si a sua cruz, não pode ser meus discípulos. E a cruz, você sabe que tem uma representação. Representa renúncia. Representa você morrer para o mundo, para as suas vontades, para dizer sim para Deus. Aleluia. Dizer: Senhor, ó, eu quero abrir mão de todo o resto, para viver para o Senhor, para me dedicar ao Senhor, para me voltar para o Senhor, para não ir na direção que o mundo está caminhando, para não ir na direção que a carne está me sugerindo. Eu quero ir de acordo com a vontade do meu Senhor para a minha vida. Amém. Glória a Deus. Então escolha. Aleluia. Mamon. Jesus denominou o dinheiro de mamon, é uma expressão aramaico que quer dizer o Deus da riqueza ou avareza. Mateus capítulo 6, 24, o texto que nós lemos. O dinheiro pode se converter num Deus a quem damos culto e nos faz cair na idolatria. Aqui eu voltei o exemplo do dinheiro, porque é algo tão comum entre nós. Mas já falo para os irmãos, por exemplo, quando o Senhor Jesus disse assim, ó, aquele que amar mais pai, mãe, irmãos, irmãs, ou qualquer outra coisa mais do que a mim, não é digno de mim. Aí eu te pergunto, será que Jesus foi contra a família? De forma alguma. Nós, entendendo aquilo ali, nós devemos nos voltar para aquilo que é o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de todas as vossas forças, com toda a vossa alma. Enfim, vamos ver esse versículo já já, tá bom? Então o dinheiro, o apego ao dinheiro pode se converter, pode se transformar em um Deus. Às vezes você pode até não dizer isso explicitamente, abertamente, mas isso, através das suas atitudes, das suas palavras, isso pode demonstrar um domínio sobre a sua vida, e que eu e que você, nós nem percebemos que somos dominados por isso.
Olha o que diz Colossenses capítulo 3, verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Ou seja, está aqui no contexto da nossa mensagem, aqui a avareza, que é idolatria. Porque o que é idolatria? É tudo aquilo que você põe no lugar de Deus. E a avareza, e o que é avareza? É aquilo que, é aquele apego, aquele amor excessivo pelo dinheiro, pela riqueza. Então isso pode se transformar em uma idolatria em nossas vidas. Vamos lá. Observe. Jesus está dizendo aos seus discípulos de ontem e aos seus de hoje e aos de hoje que não podemos ter dois senhores. Amém. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Mas isso não é para você ser fundamentalista ou extremista e dizer que não podemos ter dinheiro. Eu quero chamar bem a atenção dos irmãos para isso aqui. Isso não quer dizer que você não pode ter o dinheiro. Mas Jesus colocou aqui uma observação, que nós não podemos servir a Deus e ao mesmo tempo aos recursos financeiros. E vamos entender o que é que Jesus estava querendo nos transmitir com essa palavra. Então eu vou voltar a falar. Não seja fundamentalista, não seja extremista. Vamos entender o que a palavra quer trazer para nós. Vamos lá. Aleluia. Necessidade. O dinheiro é a moeda que regula todas as transações econômicas e financeiras. E precisamos de dinheiro, porque estamos neste mundo. Agora, o que não podemos é ser dominados pela moeda. Ou seja, estamos vivendo aqui. Você precisa de recursos financeiros, você precisa do dinheiro para você se manter, viver bem, viver honestamente. Você precisa do recurso financeiro. Mas o que Jesus está querendo dizer para mim e para você é para que nós não sejamos dominados pelo recurso, dominados pela moeda, dominados pelo dinheiro. Que vamos possuir o dinheiro com sabedoria. Isso se aplica a todos nós. Aleluia. Aleluia. Então nós precisamos, nós temos necessidade. Com dinheiro você compra alimento, você compra veste, você compra a sua moradia, se for de aluguel, você constrói a sua casa, você compra uma condução, ou seja, você vive. E sem dinheiro nós não vivemos. Porém, não vamos colocar o nosso coração no dinheiro. Não vamos deixar que o dinheiro nos domine. Não vamos nos deixar ser levados por esse afã, por esse, desejo desenfreado. E aí, para ter o dinheiro, você atropelar princípios, você abrir mão de coisas na sua vida. Vamos lá. Características de um coração dominado. Aqui, eu errei aqui a escrita, viu? Característica de um coração dominado por mamon. Dominado por mamon, perdão aqui o erro do português, foi a ortografia. Você bota uma coisa, se você não observar, ela escreve outra. Então, característica de um coração dominado por mamon. Vamos ver rapidamente aqui algumas características.
primeira delas que eu coloquei aqui é avareza e ganância. O desejo insaciável por mais dinheiro, posses ou status, né? Avareza, aquele desejo, aquela coisa, aquela vontade de querer ter, de querer possuir, de, sabe, de conquistar, de avançar, sabe, a pessoa vai e se envereda por esse caminho e, sabe, pelo amor ao dinheiro, a pessoa faz coisas absurdas. Tem a dificuldade de compartilhar ou ajudar alguém, ajudar os necessitados. Porque a pessoa que se apega tanto ao dinheiro, fecha os olhos. Às vezes tem pessoas necessitando do lado, mas a pessoa com aquele, sabe, aquele desejo de acumular, de ter, e fica nervoso quando baixa um pouquinho a conta, e fica naquela coisa, e querendo dinheiro, e trabalhando pelo dinheiro. Mas devemos, sabe, devemos ter cuidado com a avareza e com a ganância, certo? Devemos ter esse cuidado. Isso é característica de um coração que é dominado por mamon. Vamos lá. Já falei aqui a dificuldade de compartilhar ou ajudar os necessitados. Já comentamos aqui. Prioridade às riquezas sobre Deus. Colocar os interesses financeiros acima da vontade de Deus. Olha aqui que coisa interessante. Colocar os seus interesses financeiros acima da vontade do Senhor. Jamais, né, irmãos? A prioridade da nossa vida tem que ser de quem? Do nosso Senhor. Ele é o Senhor de nossas vidas. Aleluia. Então tem que ser a prioridade é dele. Aleluia. Então colocar os interesses financeiros acima da vontade do Senhor não pode. Diminui o tempo e a devoção a Deus em favor do trabalho e lucro. Olha aqui. Deus não é o nosso Senhor? É. Nós não declaramos isso? Declaramos. Mas se você diminui o tempo de devoção e adoração a Deus em favor do trabalho e do lucro, você não está colocando o Senhor, não está dando prioridade ao nosso Deus. Eu não quero que os irmãos entendam essa palavra de forma extrema. Eu não sou uma pessoa insensível. Eu procuro aqui ser coerente com as coisas que eu aplico para a igreja. Eu sei que o trabalho é importante. Eu sei que cada situação é uma situação. Mas a palavra de Deus vem para nos curar, nos advertir.